Cebolinha e a água tem um pouquinho de problema, né? A questão de cascão. Ah, é o cascão, gente, desculpa. É o cascão. É o cascão, me perdoa, Cebolinha. O cascão tem um pequeno problema com água e até com chuva, né? Então tinha outros que podiam colocar as mãos sendo lavadas e tudo mais. Eu digo, não. E também pelo fato, eu acho que a gente já, depois de algumas décadas com evangelização, a gente já está acostumado com o menino. Então vocês vão ser minhas crianças agora. E eu vou explicar para vocês. Eu achei que quando me pediram para poder eu falar sobre esse assunto, eu acho que é porque eu falo besteira demais. Deve ser alguma indireta para mim. Mas aí depois eu vi que as duas casas pediram para, né, o mesmo tema. Eu digo, agora a indireta é para mim mesmo, viu? Porque aí não tem como sair. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente consiga transmitir para vocês aquilo que a gente conseguiu entender dessas passagens. Não sei se dá para vocês verem, mas nessa boca tem deitada uma pessoa. Nessa língua tem deitada uma pessoa. Porque geralmente quando a gente abre a boca, é para falar de alguém, não é? Ou a gente vai desnudar essa pessoa à nossa vista, ou não. O ou não é mais difícil, né? Geralmente a gente usa o palavreado, às vezes não muito agradável para falar dos outros, né? E aqui foi para a gente começar a lembrar que a higiene verbal é o uso adequado da nossa língua, né? Aí tem uma passagem aqui que eu achei interessante, que quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Isso aí é verdade. Reservatórios são tratados, reservatórios de água cada dia, eles acreditam, colocam mais produtos para nossos dentes, produtos para não atrapalhar o cabelo, para não dar secar tanta pele, etc. E o asseio das águas, né? Os mercados sofrem a fiscalização rigorosa da vigilância sanitária, para a gente não comprar nada vencido, fora do lugar, o asseio tem que dar. Até mesmo no local, quando está meio escuro, a gente nem entra, né? Quando ele está bem claro, que a gente consegue enxergar tudo lá, a gente se sente mais confortável para entrar no supermercado desse, está mais limpinho, né? A pureza das substâncias alimentícias, né? No supermercado, a gente se preocupa com essa pureza. Os laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados, né? As instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia, em tudo quanto é lugar. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós e todos aqueles que nos escutam. Traduzindo, que a minha leitura foi muito gaguejada, porque o negócio está virado. A nossa língua é perigosa, não é? A gente pode detonar alguém ou pode elevar. A gente pode trazer a cura para as pessoas através da nossa palavra, como a gente também pode detonar. E essa mensagem da noite de hoje é para a gente ter cuidado com o que fala. É para a gente ter cuidado em não agredir o nosso próximo com as nossas palavras. Porque muitas vezes nós, sem querer, vamos dizer assim, conscientemente, sem querer, nós agredimos, nós ferimos e a gente leva uma série de dificuldades para os outros, né? Então, da mesma forma como a gente cuida da nossa casa, do asseio da nossa casa, limpando, lavando o banheiro, lavando as panelas, não deixando o resto de comida dentro das panelas, porque senão azeda, né? E estraga o que a gente for fazer depois. Da mesma forma, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, que a alimentação a gente come, engole, e o que faz mal, próprio
diz, é o que sai da boca e não o que entra, né? Porque o que a não ser que esteja estragado, ele vai fazer mal para nós. No livro dos Espíritos, a pergunta número 825 e 826, ela diz o seguinte: se existe na face da Terra algum local onde a gente é perfeitamente livre, completamente livre. E tem aqui, está dizendo o seguinte, que não existe. Está na próxima, se eu não me engano, está nessa aqui. O local onde a gente pode gozar a plena liberdade. Diz que sim, no deserto, o eremita no deserto. Se você está sozinho no deserto, não tem com quem você fazer fofoca, não tem com quem você falar mal dos outros, não tem, né? Se você agredir um animal, você já está agredindo um animal. Aí já está em curso em outra lei, mas nessa lei não. Então a gente é completamente livre, porque no local onde tem duas pessoas, uma tem direito e deveres e a outra também. Então, se no momento os meus deveres, se os meus deveres naquele instante, ele não desistiu ainda, viu gente? Quem sabe, teve uma vez que eu consegui, no final da palestra, apareceu tudo. Eu digo, oba, no final da palestra apareceu tudo. Não tem nada não. Ó, eu vou continuando, viu? Que se conseguir, vocês ver os desenhos, senão vocês já estão vendo aqui mais pequenininho. Então tem a liberdade completa para a gente fazer o que quiser, sem se preocupar, nem nada, não existe. Só no deserto, e se você for sozinho, viver sozinho ali. Caso contrário, não tem como. Caso contrário, não tem condições. O que você está querendo? Não é para mim não, né? Você consegue falar meu tipo de lugar? Consigo. Deixa eu ver, deixa eu mudar o assunto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Espera aí só um pouquinho. Isso aqui está na mensagem do Conduta Espírita. Esse livrinho pequenininho aqui, esse aqui é minha cola, viu? Daqui a pouco eu vou pegar minha cola. O pessoal critica muito o Valdo Vieira, mas essa mensagem dele aqui, não tem esse livro, não tem como a gente criticar. Ele pede que não saia da vossa boca, da nossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem, dos que a ouvem. Pode tirar agora que eu vou falar no outro assunto. E se entrar no outro assunto aí, eu vou. Não está mencionado nas coisas que que me foi pedido para passear. Mas eu queria só compartilhar com vocês. Vocês conhecem esse livro aqui, não conhecem? Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira? Pois é. Esse livro aqui, eu não vou falar sobre o suicídio, não. Ele tem umas pessoas que suicidaram, eles estavam lá, então, numa fase de recuperação, para poder, inclusive, eles mandarem essas mensagens para nós, através do livro. Então, tem aqui uma das pessoas que ia ser iria passar a orientar esses suicidas, era o rapaz chamado Aníbal de Silas. Esse Aníbal de Silas, ele é mencionado aqui no livro Memória de Suicida, essa passagem aqui. Esse Aníbal de Silas, não sei se vocês se recordam, aquela passagem em que Jesus estava e chamou as crianças, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Aníbal de Silas era uma dessas crianças. E ele contou aqui, eu vou ler para vocês, porque eu achei assim incrível a mensagem que ele trouxe, foi assim incrível. Ele foi chamado para ser orientador, e aí o pessoal foi e falou, mas quem é esse moço aí? É o Aníbal. Aí ele disse assim, este jovem conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré, durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia.
Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando ele exclamou: deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais. Agora veja bem o que o Aníbal de Silas ele conseguiu trazer para nós de informação. Daqui a pouco, agora eu já mudei de assunto. O que o Aníbal de Silas trouxe para nós de informação, que a gente, às vezes, a gente lê o livro e a gente não para pensar nas informações. Quando eu estava ouvindo a história desse livro pela uma terceira vez, por aí, daquelas... exatamente. Daquele pessoal lá, a novela, foi a novela que eles fizeram. Aí então eu fui prestar atenção. Ele conta o seguinte, olha aqui. Quando Jesus pregava, quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiu inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada, esquecida, que era por isso que, falando, conseguia o grande enviado conter com serenidade inalterável multidões famintas. Por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou a sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Aí dizia assim: os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas para as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Ou seja, quando Jesus falava, tudo aquilo que ele falava era materializado, era impregnado, entrava no seu coração, entrava na sua mente de uma tal forma que você nunca mais esquecia. As mensagens que Jesus passou e que as pessoas que estavam junto dele estavam ali predispostas a aprender, ninguém nunca esqueceu. Mas aqueles que não estavam nem aí, que eram os ímpios, era só uma historinha que entrou do lado e saiu do outro. Então, esse Aníbal de Silas, ele sabia com detalhes, com pureza de detalhes, todas as mensagens que o Cristo passava, todas as mensagens que o Cristo passou. Incrível, né? Então, aqui é a preocupação da gente o seguinte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. Veja bem, o Cristo conseguia, quando ele falava, ele conseguia impregnar tamanho amor naquela palavra, tamanho amor em tudo que ele falava, que ele conseguia curar, ele conseguia esclarecer, não, como ele falou aqui, ele conseguia conter multidão faminta por horas, sem ninguém reclamar de fome. Por quê? Pela energia de amor que ele tinha nas palavras, que ele doava as palavras. Aí eu comecei a ler aquele livro do Hamed, que ele fala também sobre os horizontes da fala. A fala é tão importante que a gente tem vontade de pedir para nascer mudo, ou para ficar mudo, sabe? Tamanha a responsabilidade daquilo que a gente fala. Isso é para animar um pouquinho. Deixa eu ver se a minha cola tem alguma coisa mais na minha cola. Também tem um detalhe, o secretário, passa para mim a próxima aí, para a gente ver onde é que eu vou. A preocupação nossa.
Agora que era para falar da Bíblia. Como nós estamos usando as palavras. Hoje em dia, a preocupação da gente com as coisas que nos cercam, com as coisas que estão acontecendo na política, nisso, naquilo, naquilo outro, é muita. E quando a gente vê, a gente entra num turbilhão. Quando você menos espera, você está também fazendo a mesma coisa que todos os outros. E aí entra muitas vezes também no desespero, que a gente já se preocupa com tantas coisas que podem vir a acontecer, coisas que estão acontecendo, e isso muitas vezes ocasiona que a gente fala coisas que a gente não deveria. E nesse falar as coisas que não deveriam, nós fazemos coisas que não devemos. Nós falamos, desejamos coisas para as pessoas que a gente às vezes nem conhece, né? Mas só ouviu falar do nome fulano, beltrano, ciclano, e a gente deseja o mal para essas pessoas. Sendo que a responsabilidade é muito grande. Como quando Cristo esteve aqui, ele conseguia impregnar as pessoas com a palavra dele, contendo multidões famintas, sequiosas de alguma coisa, e ele conseguia conter todo mundo com a conversa dele. Imagino que os nossos pensamentos unidos não podem fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente fala, com as mensagens que nós estamos passando. Principalmente aqui está falando, no caso aqui, ele está falando da tribuna espírita, viu? Mas como nós vivemos em sociedade, a gente tem que levar isso para a nossa vida no dia a dia. As mensagens que os Espíritos têm trazido para nós é que nós estamos passando por uma fase bem complicada, provavelmente ainda tem mais algum tempo que vai ser ainda bem complicado, mas que vai ser entrando nessa era da regeneração, nós vamos ter mais calma. E que o Brasil realmente será e é a pátria do Evangelho. Então que nós não desistamos, que essas mensagens que cheguem para nós, a gente não desista, a gente não vê, não olha o fundo do poço, já diz, o fundo já está chegando ali. Não, porque nós nos comprometemos na espiritualidade de estarmos aqui nessa época, sofrermos o assédio da sombra, sofrermos todas essas dificuldades pelas quais nós já sabíamos que iríamos passar e não desistirmos, continuarmos sendo íntegros, sendo íntegras, sabe, para levar adiante essa missão maravilhosa, porque nós somos pequeninos trabalhadores do Cristo Jesus. Ele confia em cada um de nós, nem que seja só para a gente auxiliar um parente, alguém, nosso vizinho, ou algum familiar. Mas então nós temos que ter cuidado, relembrar o nosso cuidado com as palavras. Passa a próxima aí, Roberto. A boa palavra. Sabe-se hoje cientificamente que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, faz muito bem a todas as pessoas. Isso está no livro lá do Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura. E é verdade. Às vezes a pessoa pode chegar assim, tá para baixo, tá deprê, como o pessoal fala, eu não sei como é que estão usando agora, porque eu sou muito jovem, né? Esse povo mais antigo que sabe essas palavras assim, né? A turma mais jovem eu não sei. O pessoal tá para baixo assim, né? E você consegue, às vezes, com a palavra, levantar o astral da pessoa, a pessoa até melhora. Quando você está muito para baixo, se você encontrar uma pessoa muito para baixo, também pode, você fica pior. Então, mesmo se você estiver muito ruim e encontrar uma pessoa muito pior, levanta o astral, sorriso, você não tem nada, você fique bem. E mesmo que, tem uma mensagem, uma coisa do Chico, ele diz assim, tem uma coisa que a gente pode dar sem ter, alegria. A
alegria você pode dar para qualquer um, mesmo que você esteja doente por dentro, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja cheio de dores, você consegue passar isso para alguém. E é muito bom conversar com gente positiva, gente que está olhando para frente, porque você eleva, você, sabe, não fica para baixo, não fica triste, porque todos nós estamos aqui na mesma circunstância, ninguém está aqui tirando férias. Nós todos estamos num planeta de provas e expiações. Por enquanto, meus amigos, que a portinha já está se abrindo, nós já estamos com o pezinho já na regeneração. A regeneração está chegando. E para a regeneração chegar, nós temos que fazer a mudança interior. É essa mudança interior que os Espíritos nos convidam nessa noite, de tomar cuidado com o que falam. Ah, mas eu já faço isso. Parabéns, que ótimo. É só pra gente. Tá falando pra mim, que eu não tomo cuidado, eu tenho mais dificuldade, né? Eu falo demais, né? E aí acontece também que é pra gente ter mais cuidado ainda. E utilizar a nossa palavra pra frente. Secretário, tem base. Ó, ele demorou demais para passar a palavra para mim. Não tenho culpa, né? Eu vou passar o conteúdo para vocês. Tá falando mal do coleguinha? Não, de jeito nenhum. Eu só disse que ele demorou demais para passar a palavra para mim. Eu estou cumprindo o meu tempo, gente. Olha, vocês podem marcar aí. Olha aqui, está falando do orador. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasmem nas mentes que o ouvem. E é verdade. O orador, ele é responsável pelo que vocês, eu sou nesse instante a responsável pelo que vocês estiverem pensando. Passa o próximo aí. Eu não sei se vocês se lembram, bem, talvez inglês, ela, ele e vocês. Vocês se lembram de uma vez que eu tive aqui, alguns anos, eu fiz essa palestra, usei essa gravura, você leu, Inês? Pois é. Aí eu fui lá atrás para pegar isso aqui, eles estavam dizendo como é que funciona o centro espírita. Então estava dizendo que enquanto o palestrante estava fazendo a palestra lá na frente, assessorado pelos espíritos superiores, essa moça de blusa vermelha, ela estava, as mensagens que o palestrante estava passando, fez com que ela recordasse, colocasse, vamos dizer, não é colocar a mão na consciência, ela acordou a consciência no sentido que de manhã ela havia discutido com a mãe dela e ela estava errada. E ela reconheceu naquele instante que ela estava errada, que ela não deveria ter tratado a mãe desse jeito. Mas como é que ela fez esse reconhecimento? Foram pelas palavras que o palestrante estava dizendo e que acordou no coração dela o sentimento de gratidão que ela deveria ter para com a mãe e não o que ela fez na parte da manhã com a mãe dela. Isso já era à noite. E ela se colocou no firme propósito de que ao chegar em casa eu vou pedir desculpas à minha mãe. Né? Então quer dizer que se você ouve mensagens que te induzem à paz, à união, à fraternidade, a olhar o próximo, a ter cuidado, você vai fazer isso. Agora, se for o contrário também, você pode também sair dali bem impregnado. É que nem quando a gente vai em reunião de condomínio, oh beleza, dá vontade da gente sair rezando, né? Todo mundo que mora naquele campo, né? Reunião de condomínio é bom. Aí, olha só, então quando, nesse caso ali, tem até, como é que é o nome da bolsa? O nome do livro que tem dessa imagem aqui, Seara do Bem, isso mesmo. E o tema da palestra que eu fiz foi Visão Espiritual de um Centro Espírita. É do Antônio Carlos Tonini, psicografado por Luiz Antônio Ferraz, é da editora Didier, e ele foi publicado outro dia mesmo, 1997. Para mim foi outro dia, mas para algumas pessoas pode ter nascido naquela época. Então a gente tem que ter cuidado. Aqui, então, a gente tem que realmente ter cuidado. É esse cuidado
E eles vinham dizendo, eu não sei se tem mais alguma coisa, veja para mim. As ondulações das palavras. Não deve esquecer de inserir na mente alheia, através da fala, os mais puros sentimentos de amor, deixando expressar mesmo com esforço, se for o caso, um semblante de alegria. É aí saber que muitas vezes, depois que o Chico morreu, é que o pessoal foi descobrir que durante muitos anos ele passava fome. E ele não contou para ninguém. E ele já vendia, os livros já eram vendidos, né? E ele passando fome, lutando. E inclusive aquele problema do olho dele, ele sentia muita dor, o olho sangrava. E para o olho sangrar, dói um pouquinho, né? E arde pra caramba, né? E ele, mesmo assim, ele não demonstrava para ninguém. Era sempre tranquilidade. É claro que a gente não tem a pretensão de ser o Chico Xavier, né? Mas a gente pode tentar, né? Fazer alguma coisa, levar alegria a alguém, mesmo que você não tenha. A satisfação de falar com teu companheiro colocar-te-á predisposto à esperança, doando a quem te ouve uma cota de paz, que somente se processa de alma para alma. A palavra é por excelência acessório divino de toda a filosofia, de toda a ciência, de todas as religiões. É complemento sem o qual isso perde o motivo de ser. Isso aí é do João Nunes Maia, quer dizer, primeira vez, através do João Nunes Maia, quando ainda encarnado, né? Está no livro Horizontes da Fala. Quer dizer, a nossa palavra, ela tem tamanha energia que a gente não imagina. A gente não imagina a força que a nossa palavra tem, né? Aí o pessoal fala, não briga, não xinga teu menino. Realmente, não briga, não xinga teu menino, porque a nossa palavra tem força. Coloca aí, colega, se tem mais alguma coisa. E também, isso aqui eu sei que é o nosso encerramento. Aí dizia que, vocês conhecem a história das 3 peneiras do Sócrates, né? Eu não sabia que era de Sócrates, já vi essa peneira de tudo quanto é jeito, tanto de gente falou. Agora no livro diz que é do Sócrates. Agora a gente volta atrás, porque o Sócrates é antes do Cristo. Então, é tempo, né? Bota tempo atrás. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar uma informação que ele julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Deve sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que quer me dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi de outros, né? Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? E acabou ali, porque o papel... não, tem sim. Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é a da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar esse fato, ou se talvez passar lá adiante. Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? É necessário ou não sabe se é necessário, né? Então, disse o sábio, se o que queres contar não é verdadeiro, não é bom, nem é necessário, então é melhor que guarde apenas para ti. Assim, da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das 3 peneiras, se é verdade, se é bom, se passou pela bondade e a necessidade, antes de obedecer aos impulsos de passá-lo adiante. Porque aqui, essa aqui, eu achei assim meio, né? Mas eu coloquei ele, né? Pode servir. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas.
Eu não falo sobre pessoas, nunca mais. Né? A gente pode falar da coletividade ao mesmo tempo que, né, sobre pessoas fica difícil. E a mensagem, se a gente não tem certeza daquilo que a gente vai falar, bem, passando pelos 3 livros, né, é